Ele mesmo era responsável por todo o mal e todo o tormento. Ficou aborrecido com o mandamento que diz para oferecer a outra face, quando se recebe uma bofetada, com o fato de Cristo desejar que afastassem dele o cálice na cruz, e também por não ter acontecido nenhum milagre demonstrando que ele era filho de Deus. Assim, sua perspicácia estava alerta e soube discernir com implacável rigor os pontos fracos da fábula santa. Mas a essa crítica racionalista logo se juntaram dúvidas e ruminações, que deixam perceber a contribuição de impulsos secretos. Uma das primeiras perguntas que ele fez a Nânia foi se Cristo tinha também um traseiro. Ela respondeu que ele havia sido Deus e também homem. Enquanto homem, ele havia tido e feito tudo como os outros homens. Isso não o satisfez, mas ele soube consolar-se, dizendo que o traseiro era apenas a continuação das pernas. O medo de ter que rebaixar a pessoa divina, que mal acabava de ser mitigado, inflamou-se novamente quando lhe veio a questão de saber se Cristo também defecava. Ele não ousou colocá-la para Nânia beata, e encontrou ele próprio uma saída, melhor do que qualquer outra que ela pudesse ter-lhe achado. Como Cristo havia feito vinho a partir de nada, também podia transformar a comida em nada e assim poupar-se a defecação. Nós nos aproximaremos de uma compreensão dessas ruminações se retomarmos um elemento já mencionado de seu desenvolvimento sexual. Sabemos que, desde a rejeição pela Nânia e a consequente supressão da atividade genital incipiente, sua vida sexual havia se desenvolvido na direção do sadismo e do masoquismo. Ele atormentava e maltratava pequenos animais, fantasiava bater em cavalos e, por outro lado, que o herdeiro do trono era surrado. No sadismo, ele conservava a antiga identificação com o pai. No masoquismo, ele o escolhia como objeto sexual. Encontrava-se inteiramente numa fase de organização pré-genital, em que vejo a disposição para a neurose obsessiva. Pela ação daquele sonho, que o colocou sob a influência da cena primária, ele poderia ter avançado até a organização genital e transformado seu masoquismo ante o pai em postura feminina diante dele, em homossexualidade. Porém, o sonho não trouxe este avanço. Ele terminou em angústia. A relação com o pai, que deveria conduzi-lo da meta sexual de ser castigado por ele à meta seguinte, ser possuído pelo pai como uma mulher, foi recuada a um estágio ainda mais primitivo, pela objeção de sua masculinidade narcisista. E, por deslocamento para um substituto do pai, cindida sob forma de angústia de ser devorado pelo lobo, mas de modo algum resolvida por esse meio. A esse estado de coisas aparentemente complicado, talvez possamos fazer justiça apenas se nos ativermos à coexistência das três tendências dirigidas para o pai. A partir do sonho, ele era homossexual no inconsciente. Na neurose, estava ao nível do canibalismo e pertenceu predominante à antiga postura masoquista. Todas as três correntes tinham metas sexuais passivas. Era o mesmo objeto, o mesmo impulso sexual, mas este havia experimentado uma cisão em três níveis diferentes. Aqui a gente vê ali o Freud fazendo uma espécie de diagnóstico, vamos dizer assim, da posição do homem dos lobos em relação a todos esses desenvolvimentos sexuais, né? E o engraçado é que ele constrói a argumentação dele a partir da suposição de que o homem dos lobos, no que diz respeito a esse tema, dependendo, obviamente, do elemento que a gente analisasse, o homem dos lobos se encontravam em estratos diferentes, né? Então, no que diz respeito aí a posição com o pai, ele estava em um determinado ponto, né? No que diz respeito a outra questão, ele estava em outro, né? Então, tem uma série de elementos aqui que impõem para a gente certa disjunção, né? É como se o homem dos lobos ele tivesse aí descentrado nesse desenvolvimento sexual, né? Ele tivesse regredido em alguns pontos, em outros não. Pode continuar? Pode. O conhecimento da história sagrada lhe dava agora a possibilidade de sublimar a postura masoquista que predominava diante do pai.
Ele se tornou Cristo, o que lhe era facilitado pelo dia do nascimento. Com isso, ele se tornava uma coisa grande e também algo que momentaneamente não se enfatizou bastante, um homem. Na dúvida de que Cristo tivesse um traseiro, transparece a postura homossexual reprimida, pois esta ruminação não podia significar senão a pergunta se ele podia ser usado pelo pai como uma mulher, como a mãe na cena primária. Quando chegarmos à solução das outras ideias obsessivas, confirmaremos essa interpretação. A repressão da homossexualidade passiva correspondia agora à preocupação de que era ultrajante estabelecer relação entre a pessoa divina e tais conjecturas. Nota-se que ele se empenha em manter sua nova sublimação livre do acréscimo que retirou das fontes do reprimido, mas não conseguiu fazer isso. Ainda não compreendemos porque agora se rebelava também contra o caráter passivo de Cristo e contra os maus tratos do Pai, começando assim a negar seu ideal masoquista até então, mesmo na sua sublimação. Podemos supor que este segundo conflito era particularmente propício à emergência dos pensamentos obsessivos humilhantes do primeiro conflito, entre a corrente masoquista dominante e a homossexual reprimida, pois é natural que num conflito psíquico se somem todas as tendências opostas, ainda que das fontes mais diversas. O motivo de sua rebelião e, portanto, da crítica feita à religião, nós o conheceremos a partir de novas informações. Também sua pesquisa sexual havia tirado proveito das informações sobre a história sagrada. Até então ele não tinha motivo para supor que as crianças vêm apenas da mulher. Pelo contrário, Anânia o tinha feito acreditar que ele era filho do pai e a irmã da mãe, e esse vínculo mais próximo com o pai lhe tinha sido precioso. Agora ele ouvia que Maria era a genitora de Deus. Então as crianças vinham da mulher e o que Anânia havia dito não se sustentava. Além disso, os relatos o deixaram confuso quanto ao verdadeiro pai de Cristo. Estava inclinado a crer que era José, pois sabia que sempre viveram juntos, mas Anânia disse que José apenas fazia de pai. O verdadeiro era Deus. Ele não soube o que achar disso. Compreendia apenas o seguinte: se era possível mesmo discutir a questão, a relação entre pai e filho não era tão íntima como ele havia sempre imaginado. O garoto, de certo modo, intuiu a ambivalência afetiva para com o pai, subjacente a todas as religiões, e atacou sua religião devido ao afrouxamento desse vínculo com o pai. Naturalmente, sua oposição logo deixou de ser uma dúvida quanto à verdade da doutrina e se voltou diretamente contra a pessoa de Deus. Deus havia tratado seu filho de maneira dura e cruel, mas tampouco era melhor para com os homens. Havia sacrificado seu filho e exigido que Abraão fizesse o mesmo. Ele começou a temer Deus. Se ele era Cristo, então seu pai era Deus. Mas o Deus que a religião lhe impunha não era um verdadeiro substituto para o pai que ele havia amado e que não queria deixar que lhe roubasse. O amor a esse pai lhe proporcionou a agudeza crítica. Ele se opôs a Deus para poder se apegar ao pai, nisso defendendo, na verdade, o velho pai contra o novo. Teve que dar um difícil passo no desligamento do pai. Portanto, foi do velho amor a seu pai, tornado manifesto na época mais remota, que ele tirou a energia para o combate a Deus e a perspicácia para a crítica da religião. Mas, por outro lado, essa hostilidade ao novo Deus também não era um ato original. Tinha por modelo um impulso hostil contra o pai, surgido sob a influência do sonho angustiante. E no fundo era apenas uma reviviscência dele. Os dois impulsos afetivos opostos, que deveriam reger toda a sua vida posterior, encontravam-se aqui na luta ambivalente em torno da religião. O que dessa luta resultou como sintoma, as ideias blasfemas, a compulsão de associar Deus, excremento, Deus, porco, era, portanto, um verdadeiro compromisso, como veremos na análise dessas ideias em sua relação com o erotismo anal. Isso aqui também é interessante, né? Porque o Freud ele explica a relação do homem dos lobos com a religião, né? A partir justamente dessa relação ambivalente que ele tinha com o pai, né? Então, ele começa a atacar Deus a partir
de uma tentativa, né, de salvar esse pai dele, né, o pai mesmo do Homem dos Lobos, mas ao mesmo tempo, né, nutria aí uma espécie de amor, né, também por esse pai, o que configuraria aí essa formação de compromisso e essa ambivalência muito própria do, do Homem dos Lobos, né, no que tange a esse tema. Clássico da neurose obsessiva aqui, né? Pelo menos dentro de uma perspectiva freudiana, a gente vê muito claramente que estão todos os elementos presentes, né? Em certa medida, a gente encontra até... faz muito tempo que eu li sobre, né, o caso do Homem dos Ratos, mas eu me lembro de existir até uns paralelos aqui também, né? Não sei se alguém leu faz pouco tempo o caso do Homem dos Ratos, mas tem uma parte em específico que o Freud ele começa a falar dessa relação ambivalente com o pai, e parece muito, né, quando ele traz aqui esse tema da neurose obsessiva, no caso do Homem dos Lobos. Lembra do caso Schreber também, né? Que tem um envolvimento lá com Deus, tal, né? Mas verdade. Só que o caso do Xereba é um pouco mais complicado, né? Porque a gente estaria aí diante de uma De psicose, uma né? psicose. Pois É o é, delírio de que ele seria a mulher de Deus, né? pois é, pois é, pois é. Então, tem essas pequenas diferenças que aí acabam fazendo com que a gente tenha uma percepção diferente. Mas, de fato, lá tá bem escancarada também essa ambivalência, né? Uhum. Vamos lá? Alguns outros sintomas obsessivos de gênero menos típico levam com igual certeza ao pai, mas também permitem perceber a relação entre a neurose obsessiva e as ocorrências anteriores. O mandamento de respirar de modo solene em determinadas condições fazia parte do cerimonial de devoção com que ele expiava por fim suas blasfêmias. A cada vez que fazia o sinal da cruz, ele tinha que inspirar profundamente ou expelir o ar com força. Em sua linguagem, alento era igual a espírito. Então, esse era o papel do Espírito Santo. Ele tinha que inspirar o Espírito Santo ou expirar os espíritos maus acerca dos quais tinha lido e ouvido falar. Posso ler a notinha já? Por favor, leia sempre a notinha, Carlos. Este sintoma, como ainda veremos, tinha se desenvolvido aos 6 anos, quando ele já era capaz de ler. A esses espíritos maus, ele atribuía também os pensamentos sacrílegos, que lhe impunham tantas penitências, mas ele era obrigado a expirar, quando via mendigos, aleijados, pessoas feias, velhas, miseráveis, e essa compulsão ele não sabia conciliar com os espíritos. A única justificação que dava a si mesmo era que o fazia para não ficar como eles. Então a análise proporcionou, em ligação com um sonho, o esclarecimento de que a expiração, alvergente e lastimável, tinha começado apenas após os 6 anos, e se ligava ao pai. Fazia meses que ele não via o pai quando a mãe disse que iria à cidade com as crianças e lhe mostraria algo que muitos alegraria. Ela os levou então a um sanatório, onde viram novamente o pai. Ele parecia mal e despertou pena no filho. Logo, o pai era também o modelo original de todos os pobres, aleijados, mendigos, diante dos quais ele tinha que expirar. Assim como, em outros casos, é o modelo das caretas que são vistas em estados de angústia e das caricaturas desenhadas por escárnio. Em outro lugar, aprenderemos que essa atitude compassiva remonta a um detalhe particular da cena primária, que veio a atuar tardiamente na neurose obsessiva. A resolução de não se tornar como eles, que motivou seu hábito de expirar diante dos aleijados, era, portanto, a velha identificação com o pai, transformada no negativo. Mas nisso ele copiava o pai também no sentido positivo, pois respirar fortemente era uma imitação do ruído que ele tinha escutado o pai emitir durante o coito. A notinha, pressuposto a natureza real da cena primária. O Espírito Santo devia sua origem a este sinal de excitação sensual no homem. Através da repressão, o respirar tornou-se espírito mau, para o qual havia também uma outra genealogia, isto é, a malária, da qual ele sofria na época da cena primária.
Só um segundo. Não sei o que é que vocês estão achando, mas aqui na página 90, no finalzinho, vocês me ajudam, por favor? Ele diz assim, ó, então a análise proporcionou, em ligação com um sonho, o esclarecimento de que a inspiração, ao ver gente lastimável, tinha começado apenas após os 6 anos e se ligava ao pai. Eu fiquei me perguntando que sonho era esse. Fiquei na expectativa dele falar algum elemento desse sonho, mas ele não falou aqui, né? Nem sei se vai Também falar. estava esperando ele falar desse sonho. Imagino que ele deve falar mais pra frente, né? Será? Eu não lembro o que Também vem não lembro. depois. Vamos ficar guardado isso aí para a gente ver, né? Eu gostaria de chamar atenção, não sei se é importante, a nota que nós pulamos na página 86. Foi? Nós pulamos a nota que é número 25, Certo. que está escrito especialmente ele que bateu no pênis. Ver página 37. Não tem nada a ver com o sonho que você falou não, viu, PH? Eu estou falando que essa nota me chamou a atenção. Porque quando você volta à página 37, tem um trecho tão importante, olha, ele fala na página 37, portanto, eram sempre ocupações ativas, sádicas, de seus impulsos anais, trataremos depois. Então, há um retorno aí, né, que a gente acabou passando no bateu no pênis. Sim, com a história do bater no pênis, pelo que eu me recordo, era a irmã, né? Também estava envolvida nisso, né? Uhum. Não sei se é o caso, depois a gente dá mais atenção nisso, né? Nessa questão. Pode ser. Bom, só para a gente destacar. Sim. Vamos lá, vamos ficar pensando deixar essas coisas de fundo, né? Para a gente se ligar quando aparecer. A rejeição desses maus espíritos correspondia a um traço inconfundivelmente ascético, que se manifestou ainda em outras reações. Ao ouvir dizer que Cristo havia esconjurado maus espíritos, fazendo-os entrar em porcos que se lançaram num abismo, ele pensou em como sua irmã, sendo muito pequena e antes que ele tivesse recordação, havia caído, rolando até a praia, do caminho entre as escarpas do porto. Também ela era um espírito mau e um porco. Daí até o Deus porco, a distância era curta. O próprio pai se revelara igualmente dominado pela sensualidade. Quando ouviu a história do primeiro homem, chamou-lhe a atenção a similaridade entre o seu destino e o de Adão. Em conversa com Anânia, admirou-se hipocritamente de que Adão se deixasse conduzir à desgraça por uma mulher, e prometeu a Anânia que jamais casaria. A hostilidade à mulher, devido à sedução pela irmã, encontrou forte expressão por esse tempo. Ela ainda perturbaria bastante a sua futura vida amorosa. A irmã se tornou para ele a personificação duradoura da tentação e do pecado. Quando confessava, achava-se puro e livre de pecado, mas então lhe parecia que a irmã espreitava para novamente fazer pecar, e antes que se desse conta havia provocado uma briga com ela, o que o tornava novamente pecador. Desse modo era obrigado a reproduzir sempre de novo o evento da sedução. Notemos de passagem que ele jamais confessou os pensamentos sacrílegos, por mais que o oprimissem. Isso aqui é interessante também, porque é mais um ponto para a gente pensar sobre a irmã, né? Porque até então, no que diz respeito a esse tema da neurose obsessiva, notem que o Freud estava falando especificamente do pai, né? Então, agora ele começa a colocar também a irmã dentro da cena, né? A falar aí dessa associação entre a figura da Eva e a figura da irmã, né? Dizer que isso, de alguma maneira, compunha aí aquilo que o Homem dos Lobos concebia em relação a esse tema da religião, né? O que não aparece é a mãe, né? A mãe não aparece de jeito nenhum, né? Essa coisa da respiração me veio agora, talvez, em relação à cena primária. Inclusive, a gente já tinha trabalhado isso aqui no grupo, o pessoal tinha comentado em relação aos sons, porque o Freud foca muito numa questão visual, né? Foca não, é uma
reconstrução, né? Uma construção em análise, mas nesse aspecto que seria visual, né? De ver o pai de pé, de ver a mãe, como ele chama, fazendo coito a tergo. Mas aí eu pensei disso da respiração, de que talvez poderia ser de alguma Sim. forma, porque essa é uma das primeiras associações que a gente faz com o sexo, né? Essa respiração alterada. As crianças às vezes escutam isso em Uhum. casa e talvez também alguma coisa do para tirar. Fiquei Sim. pensando aqui. Bem lembrado aí, né? Eu não estava lembrando que realmente a gente tinha discutido, não sei se foi a camarada Luciana que chegou a falar sobre isso, mas alguém tinha falado sobre essa questão do som, né? Da ausência de elementos sonoros aí nessas indicações freudianas, e aqui a gente vê, né? Isso aparecendo, né? Bem lembrado, camarada Cíntia. Inadvertidamente, chegamos ao conjunto de sintomas dos anos posteriores da neurose obsessiva. E assim, deixando de lado muito do que houve no meio tempo, vamos relatar o seu desfecho. Já sabemos que, não considerando seu estado permanente, ela experimentava intensificações ocasionais. Certa vez, o que ainda não pode ser claro para nós, quando morreu um garoto da mesma rua com o qual ele pôde se identificar. Aos 10 anos de idade, foi confiado a um preceptor alemão que logo adquiriu grande influência sobre ele. É instrutivo que toda sua grave devoção desaparecesse para nunca mais voltar. Ao perceber e depois ouvir em conversas esclarecedoras com o professor que este substituto do pai não dava nenhum valor à devoção e não acreditava absolutamente na verdade da religião. A devoção decaiu com a dependência do pai, agora substituído por um pai novo, mais acessível. Isto não aconteceu. Entretanto, sem uma última revivescência da neurose obsessiva, da qual lembrava especialmente a compulsão de pensar na Santíssima Trindade, toda vez que via na rua 3 montinhos de excremento, pois ele nunca cedia a um estímulo sem fazer mais uma tentativa de manter o que fora desvalorizado. Quando o professor o dissuadiu das crueldades com pequenos animais, ele realmente pôs fim a esses malfeitos, mas não sem antes entregar-se uma vez mais ao despedaçamento de lagartas. No tratamento psicanalítico, ele se comportava exatamente assim. Ao desenvolver uma reação negativa passageira, depois de cada solução decisiva, ele procurava por um momento negar o seu efeito, mediante um agravamento do sintoma resolvido. Sabe-se que, em geral, as crianças se comportam dessa maneira diante das proibições. Se ouvem uma reprimenda, por causa de um barulho intolerável que fazem, por exemplo, repetem-no ainda uma vez após a proibição antes de parar com ele. Assim demonstram haver parado por vontade própria e desafiado a proibição. Esse ponto aqui também é importante a gente marcar, né? Ele está falando justamente que essa saída aí desse conflito maior apareceu justamente a partir da introdução dessa figura do professor, né? Como uma espécie de substituto aí para aquilo que estava até então dado em relação ao pai, né? Então, o professor aparece como uma espécie de substituto a esse pai, só que é um substituto mais acessível, né? E o Freud esclarece, né? Como esse professor aí não tinha em alta conta essa questão da religião, né? Isso acaba também sendo deixado de lado pelo próprio Homem dos Lobos, né? Esse conflito aí meio que sai. Sob influência do professor alemão, originou-se uma nova e melhor sublimação de seu sadismo, que, correspondendo à puberdade próxima, veio a predominar sobre o masoquismo. Ele começou a se entusiasmar por coisas militares, por uniformes, armas e cavalos, e a partir delas alimentou constantes devaneios. Assim, sob a influência de um homem, ele se livrou das atitudes passivas e se encontrou de início numa via razoavelmente normal. Um efeito posterior de seu apego ao mestre, que logo o abandonou, foi que em sua vida adulta ele preferia o elemento alemão, médicos, sanatórios, mulheres, àquele nativo, representado ao pai, algo que facilitou bastante a transferência na terapia. Do tempo da emancipação através do professor há um outro sonho que menciono porque estava esquecido até a emergência durante a terapia. Ele se via montando a cavalo, perseguido por uma lagarta gigantesca. No sonho, reconheceu uma alusão a outro, da época anterior ao professor, que muito tempo antes havíamos interpretado.
Nesse sonho anterior, ele viu o diabo com vestes negras e na postura erguida com que o lobo e o leão o haviam apavorado tanto. Com o dedo estendido, apontava para um enorme caracol. Logo percebeu que esse diabo era o demônio de um conhecido poema, o demônio do russo ali, que o próprio sonho era a elaboração de uma imagem bem difundida, que representava o demônio numa cena amorosa com uma mulher. O caracol, no lugar da mulher, era um refinado símbolo sexual feminino. Guiados pelo gesto demonstrativo do diabo, logo pudemos indicar, como sentido do sonho, que ele ansiava por alguém que lhe desse os ensinamentos que faltavam sobre os enigmas do ato sexual, tal como o pai lhe dera os primeiros na cena primária. Acerca do outro sonho, em que o símbolo feminino era substituído pelo masculino, ele se lembrou de uma determinada experiência vivida pouco antes. Andando a cavalo pela fazenda, passou por um camponês que dormia, junto ao qual estava o filho. Este acordou o pai e lhe disse algo, ao que ele começou a xingar e a perseguir o cavalheiro, que se afastou rapidamente em seu cavalo. Teve também a recordação de que na mesma propriedade havia árvores que eram completamente brancas, inteiramente cobertas pelo fio das lagartas. Compreendemos que ele também fugia da realização da fantasia de que o filho dormisse com o pai, e que recorreu às árvores brancas para produzir uma alusão ao angustiante sonho dos lobos brancos na nogueira. Era então uma irrupção direta da angústia ante a postura feminina diante do homem, da qual ele primeiramente havia se protegido pela sublimação religiosa e da qual logo deveria se proteger de modo ainda mais eficaz, pela sublimação militar. Mas seria um grande erro supor que após a remoção dos sintomas obsessivos não teriam restado efeitos duradouros da neurose obsessiva. O processo tinha levado a uma vitória da fé beata sobre a revolta inquiridora e crítica, e havia tido como pressuposto a repressão da postura homossexual. Desvantagens permanentes resultaram de ambos os fatores. A atividade intelectual permaneceu gravemente prejudicada a partir dessa primeira grande derrota. Não se desenvolveu nenhum afã de aprender, não mais se mostrou a perspicácia que na tenra idade de 5 anos havia dissecado as teorias da religião. A repressão da forte homossexualidade, sucedida durante aquele sonho angustiado, reservou para o inconsciente esse impulso importante, e assim o manteve dirigido para a meta original, e o subtraiu a todas as sublimações a que ele normalmente se oferece. Por isso faltavam ao paciente todos os interesses sociais que dão conteúdo à vida. Somente quando no tratamento analítico se chegou à liberação dessa homossexualidade agrilhoada, esse estado de coisas pôde mudar para melhor, e foi notável presenciar como, sem exortação do médico, cada parcela liberada da libido homossexual buscava alguma aplicação na vida e alguma adesão aos grandes negócios comuns aos seres humanos. Que ele... Interessante, né? Porque ele está colocando que o Homem dos Lobos ele foi continuamente construindo uma série de estratégias para meio que se defender, né, dessa angústia ante uma espécie de posição feminina diante de um homem, né, uma posição apassivada. Então, primeiro ele fala da religião, né, como uma estratégia criada, depois ele fala dessa sublimação militar, né, esse apego que ele teve a esses elementos militares através da influência do professor, mas no final das contas ele diz que esse tipo de empreendimento feito pelo Homem dos Lobos acabou fazendo com que a curiosidade dele ficasse bastante prejudicada. Ficasse bastante prejudicada. Eu não entendi muito bem o porquê. Não sei se vocês conseguiram pegar. O que é que vocês acham? Vocês estão tão calados. O que você disse que ficou prejudicada, PH?
essa curiosidade intelectual, né, essa atividade intelectual aí, que o Freud alega que era bastante presente antes, né? Então ele diz que isso ficou de alguma maneira muito, os passarinhos aí, né? Muito bonito. Isso Gostosinho, né, os é passarinhos? fantástico. Isso ficou muito prejudicado, né, pro Homem dos Lobos e no final das contas isso só retornou na medida mesmo em que essa espécie de libido homossexual foi liberada durante o curso da Direcionada para análise. outro lugar, né? Ela foi liberada, porque é como se o Freud dissesse que isso tivesse represado, né? Isso tivesse sido recalcado. Uhum. E aí, durante a análise, uma das tarefas do Freud foi de liberar essa libido homossexual, e aí, com essa liberação, o Homem dos Lobos voltou a ter certo interesse aí pelas questões aí da vida, né? Essas questões Uhum. sociais e tal. Eu não entendo o porquê disso, né? Isso ficou claro para vocês? Eu só me ative aqui a expressão do texto, né? Quando ele fala assim, a repressão da forte homossexualidade, sucedida durante aquele sonho angustiado, reservou para o inconsciente esse impulso importante e assim o manteve dirigido para a meta original, né? E o subtraiu de todas as sublimações a que ele normalmente se oferece. Então, eu acho que essa ideia de um centramento, né, numa meta, essa ideia de, ou seja, eu só consegui captar esse fio, né, de uma forte repressão ligada à ideia, né, de um centramento numa meta como sendo aquilo que subtrai, né, esse leque, né, esse horizonte de possibilidades, né, assim, essa relação invertida, né, entre centramento numa meta e subtração de possibilidades, né. É. Como se ele tivesse ele todo investido, né, na questão religiosa, ali naquela sublimação às questões humanitárias, né? E ele falando sobre isso, isso se dissipasse, né? Não ficasse todo investido ali, né? Acho que é o processo natural de uma análise, né? Você ia falar, ô camarada Cíntia? Você perguntou, na verdade eu estava super assim, capturada, porque nesse texto, essa questão que ele coloca da homossexualidade é bem marcante, né? Eu fiquei pensando muito do Édipo, tinha ficado muito isso para mim, que seria frente à angústia de castração, o que ele ia fazer, né? Tem até uma parte que ele fala assim, que é o narcisismo do menino em relação a manter o pênis, então ele fala pênis, que dá essa resolução e que mesmo para ele aqui teria sido o que foi que aconteceu, né? Para ele fazer uma saída edípica típica, heteronormativa, digamos assim, né? E daí eu fiquei pensando nisso, né? Porque nesse sentido, porque se a homossexualidade é um sintoma, a heterossexualidade também seria, né? Porque de qualquer forma isso vai se amarrando conforme é possível para cada um na sua vida, mas fiquei meio com essa questão aqui, acho que preciso estudar mais. Mas aí você perguntou isso, eu lembrei duas coisas. Uma que eu estava lendo aquele texto A Cisão do Eu, a cisão, que é bem de depois, né? Um dos últimos textos do Freud, eu acho que ele não termina. E lá ele fala também dessa saída edípica, só que lá ela seria diferente, né? Porque daí a criança perceberia a ausência de pênis, mas faria que tem sim, fazendo um fetiche. E isso me associou agora, porque ele fica falando muito de sadismo e masoquismo aqui, né? E aí, no fim, eu não sei se o Freud faz essa divisão, mas na psicanálise tem essa divisão de que seria sadismo, masoquismo e fetichismo associados ali para uma estrutura de perversão. Aí também estava pensando nisso, não sei se faz sentido, não sei se é uma construção que não está no Freud, mas a sua pergunta, aí me lembrou isso, porque aqui nessa página ele fala aqui, né? Por isso faltavam ao paciente todos os interesses sociais que dão conteúdo à vida. É o Freud falando isso, que tem que ter conteúdo social para dar conteúdo à vida, né? Um Freud, sei lá, depois do mal-estar na civilização, assim, muito dessa visão do Freud do que é a vida, do que é um homem, do que é uma mulher. E aí eu lembrei do texto do Leonardo da Vinci, que é um texto assim bem complicado, né? Que o Freud, mas lá ele fala isso, ele fala que o Leonardo sublimou uma homossexualidade, por isso que ele podia produzir tanto, tão intensamente,
mas ao mesmo tempo era por isso que ele não conseguia concluir os trabalhos depois de um tempo. Eu não me lembro direito, eu li faz um tempo, mas ele fala isso, que assim, todas as últimas obras dele eram interminadas porque ele não conseguia terminar, mas que de alguma forma ele tinha sublimado isso para fazer essa criação. Aí eu lembrei disso, assim, a hora que você foi perguntando, será que para ele, então, apesar de que, né, tá diagnosticando o Leonardo, que já estava morto, que nunca nem falou com ele, mas lá é meio que ao contrário, então, né, ele pôde produzir muito coisas de acordo com Freud socialmente aceitas, mas e o que que isso diz, né, fica aí para pensar. É porque essa Interessante essa interlocução com o investimento libidinal, né? Fazendo essa interlocução que você fez com o Leonardo. Muito bom. É porque essa associação entre aspectos sublimatórios e a homossexualidade, ela está dada por Freud não só no texto do Leonardo, né? A gente vê esse tipo de comentário dele, por exemplo, em algumas cartas, né? E eu lembro de, por exemplo, tem a tal da famosa carta, né? Que ele fala com a mãe do homossexual, né? Onde ele, bom, mas várias pessoas homossexuais e tal fizeram grandes realizações para a humanidade e tal. Aí ele cita um monte de filósofos, cita uma galera e tal. Mas tem outro texto também que ele faz uma espécie de associação desse tipo, né? Mas eu realmente, para mim, assim, eu não sei, eu fiquei pensando o porquê disso, né? O porquê do... Não sei se eu estou, vamos dizer assim, muito encasquetado com isso, porque, não sei, fiquei curioso do porquê que a tal dessa questão da homossexualidade está reprimida, inibiria aí essa curiosidade, né? Não sei, não sei não. Talvez seria ele ainda sendo muito desenvolvimentista, né? De que a pulsão epistemofílica, ela teria que fazer essa troca no período de latência, né? A criança teria que... e aí, então, ela poderia ser um pesquisador, um não sei o que lá. E aí até tem uma parte que ele fala, né? Que o desenvolvimento desse menino não foi normal. Em alguns momentos ele usa isso, porque houve sedução. Essa palavra ele usa muito ao longo da obra, né? Tinha teoria. Teve sedução e porque viu a cena e primário, não lembro se era isso. Mas talvez... Mas toda criança, para ele, é um pesquisador, né? De alguma forma, ele faz essa associação direto, né? Então, eu realmente não entendo aqui o que a homossexualidade tem a ver aqui com essa inibição, sabe? Eu não... Enfim, eu estou viajando aqui já estou tomando muito tempo da gente, talvez. Mas vou ficar com essa nota também, para se vocês virem alguma coisa aí depois que vocês lerem, mandem para a gente, tá bom? Porque eu não me lembro dele falar em nenhum momento dessa forma sobre a homossexualidade. Então, é só por isso que eu estou realmente encasquetado aqui. É interessante isso. Talvez, será que não seria isso o indício dele falando que as pessoas deveriam desenvolver suas sexualidades de acordo com o que elas querem, sem serem então presas a algum tipo de repressão social? Daí talvez se ele pudesse ter explorado isso. Tem um texto em que ele diz... Não. Pois é. Tem um texto em que ele diz que ele está falando justamente sobre isso, né? A possibilidade ou não da sociedade, de alguma maneira, fazer com que as pessoas não sejam tão reprimidas dentro de um ponto de vista sexual, né? Então, ele fala mais ou menos o seguinte, olha, inclusive uma fala muito problemática do homem, né? Ele diz mais ou menos assim, olha, reprimir a sexualidade certamente não é boa coisa, mas a gente, de alguma maneira, dar a rédea curta para isso e fazer uma espécie de movimento que libera totalmente essa questão, não me parece ser o mais interessante. E aí ele diz o porquê. Ele diz que se você for para as camadas sociais mais baixas da sociedade, você encontra justamente isso. Ou seja, pessoas pobres, segundo o Freud, seriam pessoas que não têm tanta repressão sexual. As crianças pobres são criadas dentro de um ambiente onde essas pulsões sexuais elas são, de alguma maneira, incitadas, não existe nenhum tipo de reprimenda e tal em relação a isso. E o resultado desse tipo de movimento, segundo o Freud, é que a
as pessoas, né, as crianças, no final das contas, não produzem bens culturais. Ele diz isso. É por isso que os pobres não se engajam dentro de um ponto de vista cultural, no sentido de produzir e tal. Então, essa é a explicação do Freud, é porque a Não sexualidade... sublimam tanto, né? A gente tá dando... O próprio Freud abriu mão da vida sexual dele, né? Muito cedo. E quando ele diz desse investimento sublimatório, eu acredito que ele não está fazendo uma relação direta com a homossexualidade, salvo aqui nesse caso, né? E do Leonardo da Vinci. Mas eu acho que é normal, né? Se a pessoa está muito investida num lugar, ela não vai conseguir sublimar. Não sei se... Não vai conseguir. Se ela está muito investida sexualmente, ela não vai conseguir sublimar. Não sei. Você ia Ver essa falar questão. Eu ia falar que eu pensei a mesma coisa que a Paula está falando, que eu não sei se, porque sua pergunta é em relação especificamente à homossexualidade, né? Sim, assim, sim. E, na verdade, eu não sei se ele está falando isso, se aplicando exclusivamente à homossexualidade. Eu acho que tem uma espécie de argumento de um investimento canalizado para uma coisa que desvia de outras, né? Assim, e não acho que esse argumento valha só para a homossexualidade, Isso, mas também. está sendo usado aqui em função de uma situação que é o tema do texto, né? Ou seja, o momento do texto. Mas eu não sei se esse argumento vale só no Freud, só para a questão da homossexualidade. Acho que, né? Eu pensei com vocês também, como a Paula. Mas eu tô de acordo. Agora, nesse texto que eu citei, posterior, que foi só um comentário, ele não está falando propriamente de sublimação, né? Embora a gente possa entrar aí com esse argumento da sublimação, mas não é exatamente a sublimação. Que você citou agora? Cara, eu vi isso aí um dia desse, agora. Eu posso mandar para vocês, mas é um texto posterior, sabe? É tipo, depois de 1920. Tenho certeza que é depois de 1920. Posso ir atrás para mandar para vocês depois. Não sei se é análise leiga. Tenho quase certeza que é análise leiga. Acho que é análise leiga, sim. E aí ele fala isso. O que eu acho problemático na ideia é a de que as pessoas pobres elas não produziriam bens culturais, como se fossem aculturados, sabe? Como se não tivessem cultura. Eu acho que isso é que é problemático, que a gente não poderia naturalizar dentro de um ponto de vista argumentativo, porque isso gera uma série de problemas para a gente, né? A gente sustentar esse tipo de coisa, né? Então, mas eu acho que eu tenho quase certeza. Sim, mas eu acho que ele não faz essa relação naturalizando, né? Você leu? Acho que a gente tem que ter exatamente essa Página 170. essa esperteza de não naturalizar, né? Página 171 do texto da análise leiga, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhada depois, é só um parágrafozinho. Mas qual edição da companhia? Edição da Companhia das Letras, página 171. Página 171? Vocês dão uma olhada lá. Essa coisa porque aqui entra nesse debate, né, das realizações culturais e tal, de certo elemento que diga respeito a isso, né? E eu lembrei também que num dos textos de 33 ele fala que ele coloca as mulheres meio que como inimigas da cultura, né? Das mulheres como indivíduos que de alguma maneira não só teriam menos capacidade sublimatória, né? Então ele diz isso textualmente em uma série de momentos, como também que elas estariam, vamos dizer assim, fadadas a essa questão de não conseguirem produzir culturalmente, porque estariam enredadas aí numa espécie de dinâmica familiar e tal. Então ele fala isso também. Mas enfim, né? No mal está na civilização, viu? Ele fala isso. Enquanto isso é um dado histórico, né, assim, quantitativo, da ordem de um menor fazer, porque isso se constata numa história logocêntrica, machista, isso é um dado
se confirma, né? Se a gente buscar a produção feminina na história do mundo, em termos quantitativos, isso se confirma. Enquanto isso é um dado histórico, não tem problema. Quando isso passa a ser articulação de um argumento teórico, aí isso passa a ser uma questão, né? Assim, mas historicamente esse é um dado, né? Assim, a mulher passa a estudar no século XIX, então, assim, temos no Brasil, né? Assim, é bom lembrar, né? Até 1977, a mulher pediu autorização marital para trabalhar. Então, assim, produzir o quê no campo da cultura, né? Então, assim, não é difícil de constatar isso enquanto, né, leitura histórica. A questão é enquanto teoria, né? Ou seja, isso passa a ser uma outra questão, né? Mas essa é a questão fundamental, porque os colegas, quando se deparam com esse tipo de argumento, dizem mais ou menos o seguinte: bom, mas o Freud, ele de alguma maneira, ele não está equivocado naquilo que ele está dizendo, né? Como se ele estivesse descrevendo um fenômeno dado dentro de um ponto de vista histórico. E aí a gente meio que tangencia a coisa, levando por aí. Só que esse é o problema. Quando ele fala, ele está estruturando a teoria, ele não está colocando uma espécie de dado histórico. Inclusive, ele fala de elementos constitucionais para isso, entende? Então, são elementos, vamos dizer assim, de ordem filogenética, como ele fala, né? Então, a mulher nasceria em determinados dentro desse debate com essas inclinações, né? Então, ela estaria, vamos dizer assim, resguardada a esses pontos. É muito dúbio isso, e eu acho que, enquanto argumentação, a gente precisaria fazer uma crítica sistemática dessa dubiedade. Porque, por exemplo, tem determinados textos em que a minha conexão está instável, vocês estão me escutando? Está todo mundo me escutando? Tem determinados textos, pessoal, em que o Freud diz assim, olha, pessoal, inclusive, pronto, o texto da feminilidade, tem uma hora que ele diz mais ou menos assim, é no começo do texto, é fantástico. Ele diz assim, olha, pessoal, é difícil e tal a gente fazer até uma espécie de localização sobre essas discussões sobre o feminino, porque existem determinações sociais que estão envolvidas aí, né? Então, até que ponto a gente tem determinações sociais influenciando nessa posição feminina ou não? Ele lança mais ou menos isso, né? Ou seja, o cara está atento aí de alguma maneira para algo dessa ordem. E daqui a pouco ele começa a falar sobre a mulher, meio que esquecendo esses elementos. Esse é o problema. Tem horas em que o Freud ele está atento para essa dimensão da sociedade, aquilo que está acontecendo dentro de um ponto de vista estrutural, né, mais amplo, ele acena mais ou menos para isso, mas quando ele aprofunda no texto, ele sempre retorna para o fenômeno e faz do fenômeno uma espécie de dado ahistórico, sabe? Então, esse é o problema que a gente não pode cair, a gente não pode cair nisso, porque isso vamos dizer assim, enseja uma série de preconceitos dentro da nossa teoria. A psicanálise veicula uma série de preconceitos que a gente não precisa mais compactuar, sabe? A gente pode sair disso tranquilamente com uma leitura mais arranjada sobre esses fenômenos. Eu diria até mais, né? Assim, realmente a gente precisa investigar todo dia o quanto disso é estruturante da teoria para entender que tipo de psicanálise se pratica, né, a maneira freudiana, né, assim, no sentido de pensar todos esses rastros reproduzidos, digamos assim, né, se o esqueleto da teoria é sustentado, né, por algo dessa ordem, é preciso repensar que tipo de, né, atuação e replicação, digamos assim, e continuidade, né, por isso que é realmente preciso falar de psicanálise no plural, né, assim, porque sim. realmente a gente tropeça em pressupostos inaugurais que, a meu sentir, precisam realmente ser desmontados e repensados. Eu também. Sim. E esse é o ponto, né, pessoal? Não é nota de rodapé, não, gente. É sexualidade. A psicanálise trata de quê? Sexualidade, entende? Não é a nota de rodapé da psicanálise. Na verdade, é aquilo que a constitui, sabe? Então, é por isso que a gente tem que ter um pouco mais de, sabe? Virar a chavinha, né? Mas vamos lá, vamos tentar avançar, né? Vamos no ponto 7. Oi, Jerusa. Ontem, PH, Oi. por gentileza, ontem eu até conversei com a Lu sobre isso, né? Muito rápido, porque não deu para a gente adentrar muito no assunto, mas eu tive contato com uma frase, né? Que está na obra de Nietzsche, só que eu não li essa obra e eu queria que você me ajudasse a relacionar
Não sei se você leu, não sei se Eu você li faz teve... muito tempo, na minha adolescência, assim, Nietzsche, né? Todo Mas adolescente revoltado se leu tem Nietzsche, né? relação com o pensamento de Freud, se tem uma relação com o pensamento de Freud, que a gente está falando agora sobre a mulher, com Certo? essa frase que eu vou falar para você, que está na obra Aforismo sobre o amor e a morte. A Uhum. frase é a seguinte: há mulheres que, por mais que as pesquisemos, não têm interior. São puras máscaras. É digno de pena o homem que se envolve com estes seres quase espectrais, inevitavelmente insatisfatórios, mas precisamente elas são capazes de despertar da maneira mais intensa o desejo do homem. Ele procura a sua alma e continua procurando para sempre. Eu achei tão machista essa frase, né? Você achou? Achei muito, muito. Não me provoque, que eu estou É, agora tem estou uma, pensando nisso. não, mas é Tá uma linhagem aí, né? Porque se você for lá para a obra do Schopenhauer, que inicialmente foi o tal do mestre do Nietzsche, a gente também encontra posições parecidas, né? Sim, Então, é algo que mas tem estava... relação, você acha, com o pensamento freudiano que a gente está falando agora, sobre a mulher? Você acha que Freud bebeu dessa fonte? Não, eu acho complicado dizer que o Freud chegou, vamos dizer assim, nesses termos explícitos, assim, para colocar questões referentes ao feminino. Eu acho que ele não chegou a tanto. Mas eu acho que existem elementos que dão ensejo para a gente pensar que existia um machismo no que diz respeito à obra freudiana e, em determinados pontos, é quase que de machismo sai quase para uma misoginia, sabe? Então, por exemplo, Exato, tem exato. uns textos, por exemplo, que o Freud fala que a vagina é um defeito. Tem textos em que ele fala que a vagina é um defeito. Né? Tem textos que ele fala, por exemplo, que o pênis é o único órgão, o verdadeiro órgão sexual. O verdadeiro órgão sexual. Isso vai criando toda uma espécie vai dando, vamos dizer assim, consistência para uma série de comentários e raciocínios que a gente vê dentro do nosso campo, pessoal. Então, a gente não pode achar que isso é falado assim e não tem efeitos. Não, tem efeitos bastante problemáticos para a nossa prática, como nós escutamos, né? Então, por exemplo, essa fala aí inclusive que você colocou aí, do Nietzsche, me lembrou também certa discussão do semblante, né, no que diz respeito a teorização do Lacan, né? Então, essa coisa de associar, Nossa, sim, sim, né? tem a máscara e não tem nada. Tem, Puta que... tem a, Não, ma- você tem tá... a mulher tem um semblante que não sei o quê, e aí não tem nada por trás, bababá. Não sei, sabe, até que ponto esse tipo de coisa a gente merece, vamos dizer, o que é que a gente ganha, vamos dizer assim, botando esse tipo de coisa para frente. A história, por exemplo, que alguns psicanalistas argentinos que eu sigo, eles falam bastante isso, né, de que a gente está sempre é uma fantasia, vamos dizer assim, masculina, essa ideia de uma espécie de mistério da feminilidade, né? Essa ideia de que tem até um meme engraçadíssimo, né? Que é uma mulher falando, não é um homem dizendo assim para uma mulher, não, olha, a feminilidade é tão misteriosa e tal, ninguém consegue encontrar o que é que vocês desejam, bababá, e a mulher tentando falar, né? Olha, nós desejamos e ele sempre interrompendo, né? Então, nós desejamos isso, nós queremos isso, e ele sempre interrompendo, né? Então, é como se fosse uma espécie de tentativa de colocar essa questão do feminino dentro dessa espécie de áurea mística, né? Não sei até que ponto isso ajuda a gente também dentro desse debate, sabe? O Eu mais me interessante também lembrei, que eu acho interessante também que eles foram, pelo menos o Nietzsche, né? Eu que sou formado em filosofia, já li algumas coisas do Nietzsche e do Schopenhauer, eu vejo sim uma aproximação entre eles, justamente com o Freud mesmo, na questão do discurso acerca das mulheres, né?
E o que a gente nota? Que são homens também, por exemplo, Nietzsche, que ficou atravessado por uma mulher, né? Pela Lou Salomé, Salomé. que fez tudo aquilo. Ai, muito bom saber, Carlos. Isso, tem um filme, tem um filme deles. Então, e aí eu já li livros do Nietzsche onde você fica chocado com essa visão da mulher, né? É inacreditável que ele está falando isso com tanta clareza. E o Schopenhauer também. Então, quando eu vejo alguma fala do Freud que está relacionada a meio que essa inferioridade da mulher, essa questão dessa incapacidade feminina, eu sempre me remeto ao Schopenhauer e ao Nietzsche, porque pelo menos ao meu ver, né, falando da filosofia, são bem parecidos a linha de raciocínio, essa fala acerca da feminilidade, né? Parece que tem Carlos, algo nesse semblante da mulher que é uma incógnita para eles, né? E talvez fiquei eu pensando nesse ponto que você trouxe, Carlos, porque o Nietzsche, ele foi atravessado, assim, pelas questões. Ele tinha uma irmã que queria lhe controlar a vida dele, né? A mãe também, que queria ser muito controladora. E aí veio a Lou Salomé e meio que reencarnou essa questão. E se eu não me engano, a mãe do Nietzsche, a irmã, foram pivô da separação com a Lou, né? E aí teve uma revolta dele muito grande, né? Pivô da separação do Nietzsche com a Lou foi a Lou, gente. Ela que não quis. Não, mas teve uma questão com a irmã dele, que brigou, acho que com a Lou. Alguma coisa assim também. Tá bom. E aí, assim, gente, não são santos, né? Atravessados pelas questões humanas aí, né? E, obviamente, isso vai refletir na escrita deles, né? Enfim, eu super recomendo o filme, Jerusa, da Lou Salomé. Eu não assisti. Vou assistir. Urgente, porque eu estou às voltas com essa questão. Eu, na verdade, publiquei um trechinho de uma música do Caetano Veloso que traz essa visão mística da mulher, né? Dá para aparecer um ser machista no meu Instagram e começou com essa história de Nietzsche, mas era um comentário imbuído de muito machismo dele, né? E querendo se justificar com Nietzsche. Agora, nem Nietzsche, nem Freud, nem ninguém não está no meu lugar de fala. O meu lugar de fala como mulher, né, vale muito, certo? Exatamente. É um absurdo isso, esses homens, né? Absurdo. Querem ocupar o lugar de fala da mulher e querem saber o que a gente deseja e falar por nós, entendeu? Vão catar coquinho. Eu estou super com essa questão. Muito bom, Jesus. Ótimo. Mas vocês falaram essa coisa do Freud, né? Eu acho que era uma coisa do não sei nem, o paradigma científico da época era todo assim. Então não era só um ou outro, eram todos, era a medicina ainda não conhece os órgãos sexuais femininos. É você ver um ser do século XXI com esse pensamento, e eu sei que é o Lavete. Mas é muito interessante. É um pensamento Lavete, é um pensamento anti-Freire, é um pensamento... E que se apoia nesses caras para dizer que ele tem razão. É isso que eu fico puta. Porque os caras pensarem assim no século XIX, você entende. Agora, 21, né? O cara ainda acreditar que a mulher é um ser que faz barulho, que tem mulher que é vazia, que tem mulher que só usa máscara. Mas como assim? Mas o campo da psicanálise, assim, por vezes, ainda sustenta esse discurso, né? Por isso que é tão importante discutir isso e trabalhar. Porque, por exemplo, tem outros reflexos. E é muito difícil a gente fazer a crítica dentro do próprio campo. Por exemplo, vocês estavam falando disso, eu lembrei de uma moça me falando que o psiquiatra dela falou para ela, assim, do problema de alguns diagnósticos, especialmente esses de personalidade. O quanto, assim, para diagnosticar alguém borderline, se for uma mulher mais ou menos jovem e que contraria alguém da equipe médica. Tipo, esses requisitos são grandes, é muita chance de você ser... Então, assim, se a pessoa não gosta muito de você, já tem uma chance dela te diagnosticar se você é mulher como borderline. Ou por que os homens são mais diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial. Essas coisas. E até crianças, por que tem mais crianças, meninos diagnosticados com autismo e com TDAH,
e as meninas não. Então, essas coisas, elas ainda permanecem com a gente, porque às vezes a gente não percebe, ou nos outros campos é fácil de perceber, mas é difícil no nosso em que a gente trabalha, né? Mas até isso, com certeza. Não que isso desculpe o Freud, do tipo, então todo mundo era machista, ele pode ser machista também. Claro que a gente tem que trabalhar, criticar, ver onde está, sabe? E fazer isso, né? Vocês estavam falando da civilização, e aí fiquei pensando, no fim do Mal-Estar na Civilização, ele fala, essa civilização está fadada ao fracasso. Ou seja, ele mesmo às vezes vai se criticando e vendo então, essa civilização masculina, né, em que as mulheres não sublimam. E também vocês falaram de que as mulheres não produzem, teoricamente, talvez não na teoria e não que tenha ficado até nós, mas o tanto que, por exemplo, as mulheres é que permitem que as outras coisas sejam produzidas, né? O tanto de trabalho não pago que é feito. Tem um livro, eu não li, que eu não achei o PDF dele, mas que chama assim, Quem Cozinhou as Refeições do Adam Smith, em inglês. Ou seja, para que um homem possa ter produzido as coisas que ele produz, o tanto de trabalho não pago, especialmente feminino, o tanto que não fica lá. Então, por exemplo, o Freud não produziu tudo isso sozinho. A Marta tem grande influência nisso também. Ela estava lá limpando as coisas dele, entende? Então, isso não é só do Freud. Se ela não tivesse... Ele não teria os filhos, não teria feito Fordar. Ele está falando de criança aqui, você está falando é que ele viu, e ele viu porque ele tinha um monte lá na casa dele. Então, olhar também de uma outra forma isso que a gente já tem, né? Uhum. Eu acho perfeito isso que a Cintia está falando, que eu fiz um comentário sobre essa questão do quantitativo, mas levando em conta o que são as produções, né, levadas em conta numa reflexão como essa. E no final das contas, a gente precisa desmontar toda essa leitura, inclusive revendo. Mas isso aí é a história do Ocidente, a história, né, a metafísica inteira, a primazia do saber intelectivo sobre o saber manual, sobre outras formas de pensar, outras formas de produzir, a questão da ordem da produção remunerada, né, e todas essas questões. Então, é perfeito isso, né, a gente precisa começar a falar dessas coisas, desmontando a lógica desde das questões mais primárias, né, assim. Vale lembrar que, quando a gente pensa clássica, né, no primeiro julgamento lá da Orestes, né, para poder, digamos, absolver, né, em relação à morte, ao homicídio da própria mãe, né, vai se dizer que é possível gerar um ser humano sem a mulher, né, assim, que a questão do útero feminino ali não é, na verdade, importante para a caracterização daquela vida, né, então, assim, uma tentativa de dizer a vida a partir do masculino sempre, né, assim, como uma referência falocêntrica mesmo, né, então, acho que a gente tem todas essas questões. O Derrida faz uma leitura do Nietzsche, até falei isso com a Jerusa, né, no livro Esporas, tentando mostrar como que, na verdade, a gente pode fazer uma leitura ou outra da questão do feminino, né, na história do Ocidente, né, mostrando como que realmente a gente tem para o feminino uma espécie de esvaziamento desse lugar masculino preenchido pela certeza, né? Então, assim, o feminino acaba, né, ele simbolizaria toda uma possibilidade, digamos assim, muito mais ampla, muito, né, mais instável nesse sentido do próprio esvaziamento da certeza metafísica, né, logocêntrica, digamos assim, né? Então, o Esporas, ele trabalha essa leitura, mas ele diz que o Nietzsche incorre em contradições, né, assim, esse texto de Derrida é dificílimo do Esporas, né, assim, mas é um texto também para ser enfrentado como referência, né, assim, de pensar outras colocações do Nietzsche aí no campo do feminino. O que eu acho importante, pessoal, da gente notar, a gente fizemos o nosso parêntese, né, um pouquinho antes do que o habitual, né, começamos antes das 12 horas, mas o que eu acho importante a gente notar em relação a todo esse debate é que talvez não haja como a gente fazer uma discussão qualificada no que diz respeito à psicanálise sem uma reflexão política. É isso que nós, de alguma maneira, na borda e tal, tá tentando fazer também com certa regularidade, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas a gente está tentando mostrar justamente isso. Não tem como a gente fazer uma crítica da psicanálise sem falar de política. Não tem como. Não tem como manter esse ideal de neutralidade, não tem como manter essa ideia de que a gente não poderia incorrer em determinada, sei lá, preferência de um campo para outro, essa coisa bem
não tem como. A gente precisa ter uma espécie de reflexão um pouco mais apurada sobre isso, porque senão a gente não vai conseguir superar nada disso, não. Com neutralidade, a gente só perpetua aquilo que está acontecendo. Então, vamos tentar avançar só mais um pouquinho? Até as 12h30? O Carlos Alberto ainda está aí. O Carlos Alberto disse que umas 12h15 ia almoçar e tal. Você ainda está conosco aí, Carlos Alberto? Dá até umas 12h20 eu consigo ficar, depois eu fico só ouvindo daí. Tá bom, então vamos lá. Erotismo anal e complexo da castração. Peço ao leitor para lembrar que essa história de uma neurose infantil me veio como produto secundário, por assim dizer, durante a análise de uma doença na idade madura. Então tive que juntá-la a partir de fragmentos ainda menores do que os que normalmente se oferecem para a síntese. Esse trabalho, que de resto não é difícil, depara com um limite natural, quando se trata de confinar uma formação pluridimensional ao plano da descrição. Devo, portanto, me contentar em trazer pedaços avulsos, que o leitor poderá reunir em um todo vivente. A neurose obsessiva apresentada nasceu, como se enfatizou repetidamente, no solo de uma constituição sádico-anal. Mas até agora discutimos apenas um fator principal, o sadismo e suas transformações. Tudo referente ao erotismo anal foi propositadamente deixado de lado para ser exposto aqui. Os analistas há muito estão de acordo em que os diversos impulsos instintuais reunidos sob o nome de erotismo anal têm uma significação extraordinária, impossível de ser superestimada na construção da vida sexual e da própria atividade psíquica. É igualmente que uma das mais relevantes manifestações do erotismo transformado precocemente, procedente dessa fonte, se acha no tratamento dispensado ao dinheiro. Material precioso que no curso da vida atrai para si o interesse psíquico que originalmente não cabia ao excremento, o produto da zona anal. Estamos acostumados a referir ao prazer com excrementos o interesse por dinheiro, na medida em que seja de natureza libidinal e não racional, e a exigir da pessoa normal que mantenha sua relação com o dinheiro totalmente livre de influências libidinais, regulando-a segundo considerações da realidade. Aí ali na nota ele está falando o verbo original, é tal, conduzir, e do prefixo de volta. As versões consultadas apresentam referir, reconduzir, os outros eu não sei o que significa. É o Paulo César aqui, né? Tá. Em nosso paciente, essa relação estava, na época de sua doença ulterior, perturbada em medida particularmente grave, o que não desempenhava papel pequeno em sua falta de autonomia e incapacidade para a vida. Como herdeiro do pai e de um tio, ele se tornara muito rico. Ostensivamente dava muito valor a que o vissem como tal, e podia se ofender bastante caso o subestimassem nesse aspecto. Mas não sabia quanto possuía, o que gastava e quanto restava. Era difícil dizer se deveria ser chamado de avarento ou de perdulário. Ora se comportava de um modo, ora de outro, nunca de maneira que indicasse uma intenção coerente. Por alguns traços evidentes que relatarei abaixo, ele poderia ser visto como um ricaço empedernido, que enxerga na riqueza a maior vantagem de sua pessoa e não permite que os interesses afetivos tenham lugar junto aos pecuniários. Mas ele não julgava os outros conforme a riqueza, e em muitas ocasiões mostrava-se modesto, solícito e compassivo. O dinheiro se subtraíra ao seu controle consciente, significando alguma coisa mais para ele. Já mencionei que me pareceu estranho o modo como ele se consolou da perda da irmã, que havia se tornado sua mais próxima companhia nos últimos anos. Refletiu que não mais precisava dividir a herança da família com ela. Talvez ainda mais notável foi a tranquilidade com que ele pôde relatar isso, como se não tivesse compreensão da crueza de sentimentos que revelava. É certo que a análise o reabilitou ao mostrar que a dor pela irmã tinha sofrido apenas um deslocamento, mas então se tornou mesmo incompreensível que ele quisesse encontrar na riqueza um substituto para a irmã. Sua conduta, em outro caso, pareceu enigmática a ele mesmo. Depois da morte do pai, a fortuna deixada foi dividida entre ele e a mãe. Ela administrou esse legado
e, como ele próprio admitiu, atendeu às suas exigências pecuniárias de modo irrepreensível e generoso. No entanto, cada conversa que tinham sobre questões de dinheiro costumava terminar com as mais violentas recriminações de sua parte, que ela não o amava, que pensava em poupar à custa dele, que provavelmente preferia vê-lo morto para dispor sozinha do dinheiro. Então a mãe protestava, chorando o seu desinteresse. Ele sentia vergonha e podia assegurar, corretamente, que não pensava aquilo dela, mas estava seguro de que na próxima ocasião repetiria a mesma coisa. Que para ele as fezes tinham significação de dinheiro muito antes da análise é algo que ressalta de muitos incidentes, dos quais relatarei depois. 2. Numa época em que o intestino ainda não contribuía para o seu sofrimento, ele visitou certa vez, numa grande cidade, um primo pobre. Ao partir, recriminou a si mesmo por não ajudar com dinheiro esse parente, e imediatamente sentiu, talvez a mais forte necessidade de evacuar de sua vida. 2 anos depois, estabeleceu de fato uma pensão para esse primo. O outro caso, aos 18 anos, enquanto se preparava para os exames finais do secundário, visitou um colega e acertou com ele o que o medo comum de ser reprovado fazia parecer aconselhável. A notinha. O paciente informou que em sua língua materna não se usa, como em alemão, a palavra tal, para designar as perturbações do intestino. Freud se refere ao duplo sentido do termo alemão diarreia ou reprovação em exame. O verbo significa literalmente cair através de. Tinham resolvido subornar o bedel, e a parte dele na quantia a ser juntada era naturalmente a maior. No caminho de casa ele pensou que de boa vontade daria mais ainda se fosse aprovado. Se nada acontecesse no exame, e realmente lhe aconteceu outro infortúnio antes que ele chegasse à porta da casa. A notinha na língua materna do paciente, essa expressão tem o mesmo sentido que em alemão. Segundo tal, é um eufemismo para a defecação. Já estamos preparados para saber que em sua doença da época adulta ele sofria de tenazes distúrbios da função intestinal, que no entanto oscilavam conforme as circunstâncias. Quando começou o tratamento comigo, ele havia se acostumado a lavagens que um acompanhante lhe fazia. Evacuações espontâneas não sucediam durante meses, caso não interviesse uma repentina excitação de uma direção determinada, em consequência da qual podia se restabelecer por alguns dias a atividade normal do intestino. Sua principal queixa era que o mundo para ele estava envolto num véu, ou que ele estava separado do mundo por um véu. Esse véu se rompia somente no instante em que, após uma lavagem, o intestino era aliviado do seu conteúdo. Então ele se sentia novamente sadio e normal. Anota não havendo diferença se um outro fazia a lavagem ou se ele próprio cuidava disso. O colega ao qual enviei o paciente, a fim de opinar sobre sua condição intestinal, foi lúcido bastante para defini-la como funcional, ou mesmo psiquicamente determinada, e abster-se de medicação ativa. Tampouco a dieta prescrita teve qualquer utilidade. Nos anos do tratamento analítico não houve nenhuma evacuação espontânea, sem considerar aquelas influências repentinas. O doente se convenceu de que todo tratamento mais intensivo do órgão teimoso pioraria o seu estado, e satisfez-se com produzir uma evacuação ou 2 por semana, por meio de lavagem ou laxativo. Discutindo as desordens intestinais do paciente, dediquei mais espaço à condição patológica de sua idade adulta do que caberia no plano de um trabalho que se ocupa de sua neurose infantil. 2 razões foram determinantes nisso. Primeiro, os sintomas do intestino haviam de fato prosseguido, com bem pouca mudança, da neurose infantil até aquela posterior. Segundo, tiveram papel capital na finalização do tratamento. Sabe-se que importância tem a dúvida para o médico que analisa uma neurose obsessiva. É a arma mais poderosa do doente, o meio predileto de sua resistência. Essa mesma dúvida permitiu também a nosso paciente, entrincheirado numa indiferença respeitosa, fazer que durante anos resvalassem por ele os esforços da terapia. Nada mudava e não havia meio de convencê-lo. Por fim, reconheci a importância do distúrbio intestinal para os meus propósitos. Ele representava a porção de histeria que regularmente se encontra na base de uma neurose obsessiva.
Prometi ao paciente a plena recuperação de sua atividade intestinal, e por meio dessa promessa tornei clara a sua descrença. Tive então a satisfação de ver desaparecer sua dúvida quando o intestino começou a participar do trabalho, como um órgão histericamente afetado. E no curso de poucas semanas reencontrou sua função normal, que havia muito se achava afetada. Volto agora à infância do paciente, a um tempo em que era impossível que o excremento pudesse ter para ele a significação de dinheiro. Ô, camarada Carlos, só um minuto. Você não vai almoçar não, camarada? Eu acho que você tá na... Ou não? Você pode ir? Não, acho que eu consigo mais um pouquinho. É? Rapaz, Tranquilo. cuidado, viu? Mas vamos lá. Dê a chance, viu? Dê a chance. Vamos lá. Tá bom. Desordens intestinais lhe surgiram bastante cedo, sobretudo a mais frequente e mais normal na criança, a incontinência. Mas sem dúvida teremos razão se recusarmos uma explicação patológica para essas primeiras ocorrências, e nelas enxergarmos apenas uma prova da sua intenção de não deixar que lhe perturbassem ou impedissem o prazer associado à função de evacuar. Nele se mantivera, até depois do começo da doença adulta, um intenso gosto por piadas e exibições anais, que aliás corresponde à rudeza natural de algumas classes sociais. No tempo da governanta inglesa, sucedeu repetidamente que ele e Anânia tivessem que partilhar o quarto daquela pessoa odiada. Anânia teve a perspicácia de constatar que justamente nessas noites ele fazia na cama, o que normalmente já não mais ocorria. Ele não se envergonhava nem um pouco disso, era uma manifestação do desafio à governanta. Um ano depois, aos 4 e meio, no período de angústia, aconteceu-lhe sujar as calças durante o dia. Envergonhou-se terrivelmente e se lastimou enquanto limpava, dizendo que não podia mais viver assim. Portanto, algo havia mudado no meio tempo, algo que encontramos ao seguir a pista de seu lamento. Verificou-se que as palavras "não podia mais viver assim", ele as tinha escutado de outra pessoa. Certa vez sua mãe o levara consigo ao deixar na estação o médico que a tinha visitado. No caminho ela se lamentou de suas dores e hemorragias, usando as mesmas palavras: "Assim não posso mais viver", sem esperar que o menino que conduzia pela mão as conservasse na memória. O lamento, que aliás ele repetiria inúmeras vezes em sua enfermidade adulta, significava então uma identificação com a mãe. Um elo intermediário entre os dois incidentes, que faltava cronologicamente quanto ao conteúdo, logo se apresentou à sua lembrança. No início de seu período de angústia, ocorreu que a mãe, preocupada, advertiu para que se protegessem as crianças da disenteria que aparecera nos arredores. Ele se informou sobre o que era aquilo e, ao ouvir que na disenteria se achava sangue nas fezes, ficou bastante angustiado e disse que também nas suas fezes havia sangue. Sentiu medo de morrer de disenteria, mas convenceu-se pelo exame de que havia se enganado e nada tinha a temer. Compreendemos que nessa angústia queria se impor a identificação com a mãe, de cujas hemorragias ele ouvira falar na conversa com o médico. Em sua tentativa posterior de identificação, com 4 anos e meio, ele deixou de lado o sangue, não compreendia mais, julgava ter vergonha de si mesmo e não sabia que fora abalado pela angústia da morte, que no entanto se revelou inequivocamente em seu lamento. Acho que eu pulei uma nota ali, né? Foi. A 31. Tá. 31. Não foi determinado mais precisamente quando, mas de todo modo, antes do sonho angustiado aos 4 anos, provavelmente antes da viagem dos pais. Sim, está localizando, né? Voltando ali, então, a mãe que sofria do baixo ventre naquele tempo sentia angústia por si mesma e pelas crianças. É bem provável que a angústia dele se apoiasse, além de seus motivos próprios, na identificação com a mãe. E o que deveria significar a identificação com a mãe? Agora eu vou ter que parar. Eu preciso que alguém continue, por favor. Tá bom, tudo bem. O almoço aí, camarada Carlos. Faltam só 3 Obrigado. minutos. A gente vai só... Você vai continuar escutando a gente, né? Isso, continuo ouvindo. Ótimo. Até mais, gente. Até mais. Ele diz aqui, né? E o que deveria significar a identificação com a mãe? Entre o uso atrevido da incontinência aos 3 anos e meio e o horror diante dela aos 4 anos e meio,
está o sonho com que principiou a época de angústia, que lhe deu compreensão retrospectiva da cena vivenciada com 1 ano e meio e esclarecimento sobre o papel da mulher no ato sexual. Daí é um passo para ligar também a mudança no comportamento para com a defecação e essa grande alteração. Para ele, disenteria era sem dúvida o nome da doença de que tinha ouvido a mãe se queixar, com a qual não era possível viver. A doença da mãe, para ele, não era do ventre, mas do intestino. Sob influência da cena primária, revelou-se para ele o nexo segundo o qual a mãe tinha adoecido em razão daquilo que o pai lhe fizera, no que provavelmente ele não se enganava, isso na nota, e sua angústia de ter sangue nas fezes, de ser tão doente como a mãe, era o repúdio da identificação com a mãe naquela cena sexual, a mesma recusa com que ele despertara do sonho. Mas a angústia era também a prova de que, na posterior elaboração da cena primária, ele se pusera no lugar da mãe, invejando-lhe essa relação com o pai. O órgão em que se podia manifestar a identificação com a mulher, a atitude passiva homossexual diante do homem, era a zona anal. As perturbações na função dessa zona tinham agora o significado de impulsos de ternura femininos e o conservaram também durante a doença posterior. Neste lugar, temos que ouvir uma objeção cujo exame poderá contribuir muito para elucidar esta situação aparentemente confusa. Tivemos de supor que durante o sonho ele entendera que a mulher era castrada, que tinha no lugar do membro masculino uma ferida que servia para o ato sexual, que a castração era a condição para a feminilidade e que, devido à ameaça dessa perda, ele reprimira a atitude feminina diante do homem e despertara com angústia do entusiasmo homossexual. Como harmonizar essa compreensão do ato sexual, esse reconhecimento da vagina, com a escolha do intestino para a identificação com a mulher? Os sintomas intestinais não se baseiam na concepção provavelmente mais antiga, que contradiz inteiramente a angústia de castração, de que o ânus é o lugar da relação sexual? Então, perguntas aí que o Freud está fazendo, né, como possíveis objeções para aquilo que ele tinha formulado até então. Vamos parar por aqui, né, que é 12h30, mas assim, tô animado aqui, porque eu estava falando da mãe, né, a mãe apareceu aqui, né, a mãe apareceu aqui. Então, muito interessante isso, porque no que diz respeito a esse debate, vamos dizer assim, sobre o Homem dos Lobos, geralmente a gente só escuta as associações com o pai, né? Então, aqui a gente vê o Freud dedicando aqui boas páginas a falar dessa identificação com a mãe, que estava envolvido aí com esses aspectos propriamente anais. Então, uma coisa para a gente se ligar e, se no futuro encontrar alguém falando, a gente poder complexificar, chegar com novos elementos, né? Para a gente também explorar isso a partir de outros determinantes, né? A partir de outras perspectivas. Então, ele terminou aqui essa página 105, camarada Jerusa já marcou aí obsessivamente onde a gente parou. Com certeza, fiz uma estrelinha. Ótimo, ótimo. Então, ele parou aqui na página 105 com algumas possíveis objeções, não é verdade? Então, cenas do próximo capítulo para a gente ver como é que ele vai resolver isso aqui, tá ok? Ô, PH, esse sonho aí tem a ver com aquela parte que você estava em dúvida do sonho? Que sonho? Lembra que você levantou? Aquele trecho que você falou, eu não entendi bem qual sonho que era. Sim, não era esse sonho? Não, acho que não, viu, camarada Jerusa? Acho que não. Mas eu acho que ele fala num momento, um pouquinho depois, quando você faz a pergunta do sonho, ele fala assim, esse segundo sonho que se relaciona com o primeiro sonho. Então, eu acho que, no final das contas, ele adiou um pouquinho para falar do sonho. Eu pensei que você tivesse entendido que sim, né? Porque eu também. Eu li assim, só que eu falei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Não, então tá bom, Lu, que bom. Então tem relação sim, PH. Não, né? Sim. Então, tem sim, ele fala do segundo sonho que se conecta com aquele primeiro sonho. E aí, né? Porque é um vai e vem, né? Ele faz digressões. Exatamente. O tempo todo. Eu fico zonza com as suas digressões. Isso porque eu já estou acostumada com Machado, hein?
Vocês têm razão, pessoal. Então a gente para aqui, tá bom? Retomamos na próxima semana. Grato Tá aí a bom, todos então. que Beijoca. Tá bom, gente. junto. Boa Valeu. semana. Tchau.